Bom, pessoal, alguns me conhecem, alguns já nos acompanham tanto nas redes sociais, ou mesmo já fizeram curso conosco, ou nos conhecem aí, tem alguns rostinhos familiares. Mas, enfim, deixa eu me apresentar. Meu nome não é Dobras, né? Meu nome é Daniel. As pessoas acabam fazendo uma similaridade com rede social e tudo mais, mas é muito bom quando a gente tem um evento assim, quando a gente tem a possibilidade de realmente desconectar e se conectar com vocês, conhecer cada um de vocês, as histórias de vocês. Depois da palestra a gente vai ter um tempo aí até também, quem quiser trocar uma ideia, conversar. Alguns a gente já conhece, mas enfim, fiquem bem à vontade, isso aqui não é um monólogo, isso aqui é uma palestra, é para vocês interagirem, literalmente para a gente se conectar, para a gente trocar experiência, para eu passar um pouco da minha experiência, como eu trabalho, como eu uso alguns produtos da SDI, mas fiquem bem à vontade para fazer perguntas, dividirem o que vocês têm de conhecimento, ou mesmo para questionar, argumentar. A gente está aqui para isso, tá? Enfim, meu nome é Daniel, eu sou responsável pelo Instagram Dobras e Alças, minha área de atuação especificamente é a ortodontia e a ortopedia. Apesar de fazer a ortopedia, não atendo a parte clínica da odontopediatria, não tenho tanta habilidade assim, tenho bastante manejo, sei interagir bem com as crianças, com os pais, mas não estudei a odontopediatria e não tenho todas as técnicas de manejo, que um odontopediatra vai ter muito mais competência do que eu. Mas, quando eu recebo os encaminhamentos, e eu adoro tratar desde criança, quem aí é odontopediatra? Tem alguém que é orto e odontopediatra, clínico geral? Pô, só a doutora está interagindo, né? Quem é clínico geral, então? Fique tranquila, você vai acompanhar, tá? E quem não é nada, nem clínico, nem orto, está ainda pensando o que vai fazer, né? Estou tentando me descobrir. A doutora já fez o curso com a gente, não fez? E ela ali também atrás, não? Ah, então, mas eu já vi o seu rostinho em algum lugar. Legal. Pessoal, enfim, meu nome é Daniel, podem me questionar, podem me perguntar. A gente trouxe esse tema para vocês, porque eu acho algo bem interessante, bem corriqueiro, de quem atende, de quem está na clínica, e é uma questão muito importante da gente tirar alguns mitos. Eu vou falar o que dá para fazer, vai depender também da rotina do consultório de vocês, se vocês têm um técnico na parte dos dispositivos, que ele pode te atender, pode te ajudar, ou se isso vai ficar muito longe, nós vamos entrar nesse assunto. O foco principal, a gente vai falar especificamente sobre o McNamara, não que um dos produtos que eu vou citar aqui não possa ser utilizado em outros dispositivos, mas sim, a gente vai ver daqui a pouco, mas o nosso foco principal e o tema dessa palestra é: alguém liga para você no consultório, doutora, caiu o aparelho, e agora? É uma bela sexta-feira, ou é um final de semana, ou mesmo dia de semana. O que a gente pode fazer, como é que dá para a gente tratar isso aí? Enfim, vamos lá. O que é um dispositivo, até para, desculpa se eu for repetitivo, né? Mas para que a gente possa elucidar isso para todos, que todo mundo possa acompanhar, deixa eu explicar bem brevemente o que é um McNamara, o que a gente faz com esse tipo de dispositivo. O dispositivo de McNamara é um dispositivo geralmente utilizado em crianças, pacientes mais jovens, onde geralmente a gente não consegue bandar. A gente sabe que muitos de vocês, quando fizeram a graduação, alguns tiveram um pouco de interação com a ortodontia, ou mesmo quem, dentro da ortodontia ou na odontopediatria, aprendeu a fazer banda, teve um primeiro contato com banda. Eu tive um excelente professor, e não é culpa dele, faz parte do conteúdo programático, eles precisam nos ensinar a desgastar uma banda. Um paciente de 7 anos, 8 anos de idade, que não teve aquele primeiro molar totalmente rompido, você não consegue bandar totalmente. A altura do anel da banda, ela vai ficar para fora no oclusal, a menos que você enterre dentro da gengiva desse paciente, o que você não deve fazer. Você não vai fazer uma cirurgia nele. Então, para que essa banda não fique para fora, a gente passa uma pedra e desgasta. Só que se você desgasta, você diminui a faixa de contato da banda com o dente. Você diminui a retentividade, diminui a adesividade e o risco maior dessa banda soltar. Então, para esses tipos de pacientes que não têm uma altura dessas faces livres, pacientes jovens, 7, 8, 9, até por volta de alguns 10 anos, mas a gente não vai entrar no fato de idade cronológica. Enfim, clinicamente,
tem um molar que não irrompeu totalmente, acha que a banda não vai ter tanta retentividade, você vai ter que desgastar, não faça banda, você provavelmente vai ter problema. Está aqui um belo dispositivo para você fazer uma expansão ou uma disjunção. A gente pode até entrar nesse assunto, se vocês quiserem. Tem duas formas da gente melhorar o transversal dessa maxila, fazendo uma expansão rápida da maxila, que é as propriamente disjunções, ou uma expansão lenta, onde a gente faz ativações menores, o que é o ideal, porque assim a gente diminui as recidivas. Se vocês quiserem, a gente até entra nesse assunto daqui a pouquinho. Mas, enfim, quando a gente vai usar um McNamara? Quando não dá para bandar. São esses pacientes mais jovens, para que o meu dispositivo tenha efetividade. Então, para compensar isso, o McNamara ele é um dispositivo de acrílico com uma cobertura oclusal. Alguém já viu aquelas placas de bruxismo? Plaquinha acrílica que envolve toda a cobertura oclusal. O McNamara é assim. Essas partes do acrílico vão envolver toda a oclusal do dente. E aqui eu vou aplicar o meu cimento para dar a retenção desse dispositivo nas faces dos dentes. Tá? Então, ele é um dispositivo que a gente deixa mais para as crianças. Ah, eu posso pôr um McNamara num paciente de 14 anos de idade? Claro que você pode, mas você provavelmente vai ter uma efetividade maior com outro tipo de dispositivo. Por exemplo, um disjuntor de Haas ou mesmo um Hyrax. Ok? Então, vamos seguir adiante aqui. Ó. Muitas das vezes, é fácil falar nos cursos. Eu dou um curso de ortopedia e a gente roda o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Ah, não, seu dispositivo tem que vir maravilhosamente bem construído, você tem um excelente ortotécnico, deu tudo certo. Mas essa não é a realidade da grande maioria de vocês, infelizmente. Eu espero que vocês tenham tempo de ir no laboratório do seu ortotécnico, explicar, conversar. Ele é seu parceiro. Você está tendo algum problema numa PPR, numa prótese fixa, ou num núcleo, ou numa cerâmica, você não troca uma ideia lá com o ceramista para que ele mude alguma coisa, para que ele melhore? Então, converse com o seu ortotécnico, porque essas regiões que ficam, está um pouco estourado, mas dá para ver que está um pouco de deficiência nessa cobertura de acrílico. Então, ali eu preciso recobrir. O ideal era que o seu laboratório já mandasse um acrílico que preenchesse melhor essas faces vestibulares, porque quanto maior essa área de contato em dente, não é para chegar até mucosa, muito menos gengiva, é apenas em dente. Eu tenho mais retenção, porque ali eu vou pôr cimento, e preferencialmente um cimento que vai liberar flúor. Esses dispositivos vão ser cimentados em cavidade de crianças. Criança escova tão bem, tem uma boa motricidade? Acredito que não. Né? Então, se você recebe um McNamara como esse, minha recomendação é que você reembase ele, que você coloque mais acrílico e converse com o seu ortotécnico, o protético, mas eles não gostam desse nome, chame ele de ortotécnico, tá? Eles estudam bastante para fazer isso. Então, ó, ali você precisa preencher. Hoje eu vou preencher, mas numa próxima, por favor, capricha ali um pouquinho mais para mim. E acredite, ele vai ainda te agradecer, porque ele vai fazer bons dispositivos e mandar para os nossos colegas. Eu, pelo menos, penso assim, tá? Então, se for necessário, a gente reembasa com acrílico. E eu reembaso a frio. Gente, acredito que muitos de vocês já reembasaram provisório. Você não precisa ter medo de pôr acrílico na boca do paciente. Ai, vai dar endo. Não, não vai dar endo. Eu não vou pôr acrílico aqui dentro, colocar na boca da criança e vou tomar café, volto meio-dia. Eu estou ali monitorando. E eu nem uso vaselina. Quem quiser usar vaselina para proteger, tudo bem. O que eu faço? Se vem assim, os meus não vêm mais. Mas se vocês algum dia receberem assim, pega um acrílico. Monômero, polímero, prepara o seu acrílico, coloca dentro da parte aqui negativa do McNamara, pede para o paciente pensar num limão, alguma coisa bem azeda, ele vai encher a boca de saliva, leva esse dispositivo em boca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o reembasamento. Todo esse acrílico que extravasar, com o dedo molhado, você já vai manipulando para ir adaptando na cervical. A gente faz isso na boca do paciente. Dá para você fazer no modelo? Claro que dá. Só que aí você vai ter que isolar o modelo. Tá? Até os modelos digitais, quem trabalha com modelo digital, tem isolante para modelo digital, tá bom? Se vocês quiserem, depois a gente conversa à parte. Enfim, o ideal é que você reembase. E aí, dá um acabamento, dá um polimento, leva em boca e checa. Agora o seu McNamara, ele envolve todas as faces vestibulares? Legal, então aí a gente vai pensar na cimentação. Porém, quem já fez um McNamara aí? Como é que a gente faz? Eu moldo o meu paciente,
E geralmente a gente molda só o superior, né? Ou você molda o superior, molda o inferior e monta em articulador. Dá para fazer isso numa criança? Dá não, né? É fácil, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um ajuste oclusal disso aí. Quando eu levar esse dispositivo em boca, ele não é uma placa de acrílico. Se eu não fizer um ajuste oclusal, quando a criança morder, isso vai fazer báscula. Efeito tesoura. Ela vai ter um contato prematuro na região posterior e ele vai soltar na região anterior. Então, não adianta pegar um dispositivo do laboratório. O meu laboratório é o melhor do mundo. Eu não precisei reembasar, está tudo certinho. Ponho em boca e ponho o cimento. Vai soltar. E criança ainda come um monte de besteira. Então, vamos fazer um ajuste oclusal? Põe o dispositivo em boca sem cimento. Pega um carboninho, vai bater no carbono, até você ter contato em dentes posteriores e dentes anteriores. Porque isso estabiliza o seu dispositivo. E ainda assim, ele corre o risco de soltar. Porque quando ele morder, ele vai interpor um objeto, um alimento, ou seja, até uma tampa de caneta. E isso vai tender a fazer báscula, porque ainda assim vai ter contato prematuro nesse objeto ou nesse alimento. Então, mais um motivo pelo qual o seu dispositivo tem que estar bem reembasado. O McNamara, quando a gente põe na boca, são um dos poucos dispositivos que tem que fazer tec. Ele tem que quase nem precisar de cimento. A camada de cimento é muito tênue, é muito fina. Não é o cimento que vai, aquele cimento grosso, espesso, preencher todas as irregularidades do acrílico. Não, o cimento só vai fazer uma linha de vedamento. Vai te ajudar na adesividade, liberação de flúor, mas principalmente o vedamento para que não entre bactérias do meio bucal. E ele possa ter qualquer problema de manchamento e tudo mais. Ok? Então, depois que eu faço o meu ajuste oclusal e tenho contatos em dentes posteriores e dentes anteriores, isso está estável na boca do meu paciente, agora eu vou pensar numa cimentação. Antes disso, não. A menos que você molde superior, molde inferior, monte em articulador. Não dá para fazer isso, né? Hoje em dia a gente até tem recursos. Quem trabalha com scanner, se alguém tem scanner, sabe do que eu estou falando. A gente pode, e é muito mais vantajoso escanear uma criança do que moldar. As crianças piram quando eu faço isso, porque ela adora ver no computador. Ah, é o meu dente, é moleza. Vai lá num outro stand aí, compra o seu scanner se você não comprou. Vai pensando no scanner aí. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso, tá? E o scanner te dá, inclusive, a liberdade de movimentos. E aí você não precisa fazer desgaste nenhum na placa. Não sei se é a realidade de vocês, mas se um dia for, é mais dinâmico, ok? Estamos falando do usual. Então, vamos pensar em cimentação. Vou pegar meu dispositivo e vou cimentar. Toda vez me perguntam, Daniel, que cimento você usa? Que cimento vocês usam? Ó, vocês estão no stand da SDI, hein? Pelo amor de Deus. Eu uso um Riva, legal. Qual Riva? Eu uso esse aqui, ó. Vai, meu filho. Ele é um cimento resinoso, cimento de ionômero de vidro modificado com resina. Então, ele me dá mais estabilidade, me dá uma retenção maior com todas as propriedades da liberação de flúor. E ele é foto, ele é dual, ele é químico e começa a foto. O fato de você polimerizar, eu levo em posição, todos esses excessos, já removo um pouco e polimerizo. Porque a hora de você remover os excessos, eles destacam. Uma simples polimerização, é muito mais dinâmico para você remover. Mas não se esqueçam do que eu falei, ele é um cimento resinoso. Ele tem resina. Se ele tem resina, ele precisa do quê? Condicionamento ácido, adesivo. E se você for ver, conforme a bula, ele pede isso. Agora me pergunta, e eu falei para o pessoal da SDI que eu vou falar como é a realidade. Eu não faço isso não. Porque senão eu não tiro mais esse dispositivo. Pensa num cimento bom. E se você fizer ácido e adesivo e levar o cimento, vai te dar muito mais trabalho para tirar, tá? Fica como uma dica e uma observação. Sabe aquela criança que reluta, você está tudo ajustado e ainda assim solta, e você usa esse cimento, faça um pouco de ácido e adesivo e aí põe o cimento. O que vai acontecer? Ele vai dar mais resistência.
Então, o que eu vou ter que fazer para tirar? Não adianta ficar só com saca-banda. Faz algumas canaletas, faz alguns cortes, vai te ajudar. Vai fragmentando o dispositivo. Afinal de contas, após a disjunção, após os 4, 5 meses, eu não preciso mais dele em posição. Eu vou destruir esse aparelho. Então, não tem problema nenhum eu fragmentar ou cortá-lo. Não é a minha rotina clínica diária, usual. Como eu faço? Faço toda a parte de profilaxia e aí manipulo o cimento, já vou mostrar para vocês, levo em posição, tiro um pouco dos excessos, polimerizo. O tempo total de trabalho, até a cura total, 4 minutos, 4 minutos e meio. Mas antes disso a gente já para. É o tempo de você tirar o excesso, dar essa polimerização inicial de 30 segundos e ele termina de polimerizar. Dá para a criança ir embora tranquilo. Nunca tive problema dessa forma, com exceção de um único virado no diabo. Falei bem baixinho. Pensa no menino. O que eu fiz? Um pouco de ácido adesivo e cimentei. Não me incomodei mais. E bem reembasado. Mas é como eu falei. Vocês talvez, é novidade para muitos de vocês, não conheciam. Ah, mas então eu vou pegar um cimento resinoso da SDI e vou usar. Não, ele não vai te dar a propriedade de liberação de flúor. Não se esqueça que esse dispositivo vai ficar lá por pelo menos 4 meses. Então você precisa proteger essa superfície de esmalte, tá? Esse eu recomendo e assino embaixo. Vale muito a pena, tá bom? Então, não vou nem entrar muito nos detalhes da bula, mas eu, como preciso respeitar como o fabricante preconiza, era justo eu explicar isso para vocês. Acreditem, não tem necessidade. E se você fizer, você vai ganhar mais resistência adesiva. Precisa? Clinicamente, não. Mas se algum dia tiver dificuldade, faça. Tá? É como o fabricante preconiza. Então está aqui, tem a apresentação. Pode perguntar. Aham. Ficou 5, 6 meses no máximo? Não passou muito disso? O que aconteceu? Provavelmente ali não estava totalmente vedado a entrada, porque não... Gente, não adianta, o cimento precisa extravasar. Eu tenho colegas que fazem perfurações no acrílico para que o cimento extravase, não só para cervical, extravase para oclusal. Eu ainda prefiro que ele extravase para cervical, justamente para vedar totalmente essas áreas de união, tá? Eu faço geralmente uma pedra pomes, uma pasta profilática, mas assim, principalmente para essas crianças que você vê que tem dificuldade, muito acúmulo de placa, é importante ficar de olho, tá? Dificuldade maior ainda na higienização, tá? Ok? Então tá aqui, depois se vocês quiserem, a Márcia, o pessoal da SDI entrega os folhetos, tem os folhetos? Todas essas imagens são dos folhetos, tem a bula, se vocês quiserem qualquer informação técnica. Vai ficar muito chato se eu ficar falando sobre as propriedades. Oi? Queremos o cimento, a amostra, a Márcia vai vê-la. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes das propriedades técnicas, quantos megapascal de resistência, mas enfim, está tudo aí, as propriedades. E vocês quando olharem, vocês vão perceber que a principal indicação dele é cimentação. Núcleo, coroa, inlay, onlay. Ué, mas você está usando para cimentar uma McNamara? Não é uma cimentação? Eu uso para cimentar McNamara, para cimentar banda normal, arco lingual, barra transpalatina. Falou em cimentação, não importa. Eu uso Rivacem. Tá? Lógico, você é livre para usar o cimento que você quiser. Porém, tome todos esses cuidados. A gente sabe que criança não coopera tão bem. A gente sabe que criança vai ter um pouco mais de carga nesse dispositivo, nesse acrílico. Minha sugestão, vá para um cimento que te entrega mais confiança, para evitar problemas. Problemas acontecem, situações, imprevistos acontecem. Está aqui um dia que eu cimentei 2 dispositivos, e o kit dele, se eu não me engano, 120 e poucos reais, ele é um cimento pasta a pasta, né? Olha lá, viu? Não estou por fora. Ah, é que você ganha. Mentira, a gente tem que comprar também. Tá? Cimento pasta a pasta. Essa é a vantagem de você. A doutora falou que usa Riva.
Não sei se a doutora usa o Riva encapsulado ou pó e líquido. Qual é a vantagem de você trabalhar com um dispositivo encapsulado? Tempo de trabalho. Ah, sai mais caro. Põe no teu orçamento, põe no teu custo. Para você pegar um pó, para você gotejar o líquido, você tem certeza que é a real proporção? Tudo isso vai interferir. Um pó e líquido já proporcionado dentro de uma cápsula, ah, mas eu tenho que ter um amalgamador. Olha o quanto isso dilui na sua vida clínica. Esse é um cimento pasta a pasta, você empurra o êmbolo, já sai a base e o catalisador na proporção que você precisa, e nós vamos incorporar um ao outro, evitando bolhas. Como é um cimento de ionômero de vidro, plástico de manipulação e espátula plástica. A gente não deve manipular em placa de vidro e espátula metálica. Vem no kit essa placa e essa espátula, tá certo? Você tem todo o material que você precisa para trabalhar aí, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês sobre a manipulação. O que eu faço? Está ali a sequência do meu pó e líquido, da minha pasta a pasta. Eu vou literalmente aglutinando um ao outro, não fico rodando muito. A gente vai pressionando contra a placa para evitar a incorporação de bolhas, porque as bolhas às vezes causam essas áreas de infiltração. Tá? Então vai sempre incorporando um ao outro. Você tem em média aqui uns 45 segundos para manipular ele. Não te recomendo passar de 15, porque tudo isso ganha tempo de trabalho na boca. Mas o fabricante te dá até 45 segundos. Gente, é mais do que suficiente. Ainda mais para quem atende criança. Em 45 segundos é capaz ele já estar na recepção. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então tem que ser rápido, ok? E aí eu vou carregar o meu cimento, independente do dispositivo que eu vou cimentar. Nesse caso é um arco lingual, mas como eu comentei, pode ser uma barra transpalatina, pode ser um McNamara, pode ser as bandas de um Hirax ou de um Haas, não importa. Falou em cimentação, eu penso no Riva 100. Tá? Eu nem tenho mais outro cimento no consultório, ok? E aí, quando dá tudo certo, quando eu tenho sucesso, isso é uma disjunção. Eu gosto muito dessa imagem porque as pessoas pensam em fazer disjunção. Aí abre aquele diasteminha assim de 2 milímetros. Ai, que maravilha. Maravilha nada. Só esses 2 milímetros que você abriu vai recidivar tudo. Por quê? Uma disjunção através de uma expansão rápida da maxila tem recidiva. Não deu tempo das estruturas anatômicas se acomodarem a uma nova posição, que não é inerente do organismo. Você está mudando a posição dessa maxila. Eu estou jogando estruturas da maxila contra músculos, contra lábio, bochecha, língua, e isso não tem estabilidade nenhuma. Por isso que a gente deixa um dispositivo por 4 meses, por 6 meses, para que eu consiga ganhar um pouco de estabilidade. Para que essa sutura que foi aberta seja preenchido. Ali dentro tem um vão, tem uma fresta. O que tem ali? Sangue. No sangue a gente tem o quê? Células mesenquimais indiferenciadas, que vão se diferenciar no quê? Osteoblastos, osteoclastos, vou ter formação óssea, e quando eu tirar esse dispositivo, tem osso ali no meio. Então não vai haver recidiva, entre aspas, porque vai. A gente tem muitas fibras, a gente tem uma posição nova que não é estável. Se eu abro em torno de uns 9 milímetros, tenha certeza que eu vou perder pelo menos 3. Então a gente sempre precisa sobrepassar, ativar mais do que realmente o caso precisa, numa disjunção rápida da maxila. Como eu faço? Sabe aquele parafusinho do disjuntor? 2 quartos de volta de manhã e 2 quartos de volta à noite. Põe a chavinha, gira uma vez até o final, isso representa 1 quarto de volta. Cada ativação é como se girasse uma volta inteira dividido por 4. Uma volta inteira equivale a 1 milímetro. Então, cada ativação, 0,25 de milímetro. Em um dia, de manhã, ativo 1, ativo 2. 2 ativações, abri meio milímetro. À noite, geralmente faz 8 da manhã, 8 da noite, 7 da manhã, 7 da noite, intervalo de 12 horas. Então, à noite, ele vai fazer mais 2 ativações. Então, dentro de um dia, a gente ativa 1 milímetro o parafuso. Geralmente, a gente deixa uma semana, 10 dias, vai depender da severidade de cada caso. Então, eu abri 7 ou 10 milímetros. Isso é uma disjunção através de uma expansão rápida da maxila, que não é o ideal, mas é o que cabe na realidade da grande maioria. Por quê? Vamos fazer de outra forma, e inclusive é a forma melhor.
expansão lenta da maxila. Como é que eu faço isso? Se eu fizer de forma lenta, dá tempo das estruturas anatômicas se acomodarem a essa nova posição. O que é isso? Eu não posso simplesmente abrir 1 milímetro essa maxila em um dia. Eu tenho que demorar mais tempo. Eu tenho que fazer essas ativações em intervalos maiores. De qual forma? 1/4 de volta por mês. Então, enquanto eu abria 1 milímetro por dia, agora eu vou levar 4 meses para abrir o mesmo 1 milímetro. Faça 4 meses vezes 7, para dar os 7 milímetros. Eu vou levar 4 vezes 7, 28 meses para fazer a mesma coisa que um disjuntor rápido faz em uma semana. Você concorda que eu vou ter muito mais estabilidade e praticamente zero de recidiva? Mas aí eu te pergunto, você vai pôr um disjuntor na boca de uma criança e a mãe está esperando o resultado em quanto tempo? 2 anos e meio? É difícil isso. Mas se você tiver pais que entendem a diferença e o significado disso, vale a pena. É muito difícil na realidade nossa do Brasil poder trabalhar assim. Mas fora do Brasil, onde as pessoas vendem o tratamento no sistema pacote fechado, eu vou vender um tratamento de expansão dessa maxila, vai custar tantos $1.000. E o senhor me paga aí. Vai levar para o profissional, é ruim, porque ele vai ficar com o paciente 2 anos e meio no consultório, só para fazer uma disjunção. Então, com o tempo, vamos abreviar isso. Para não ter problema, a gente sobrepassa, contando com o pouco que vai recidivar. Então, vocês escolhem o que vocês acham melhor. O que é o melhor? A expansão lenta, porque ela não tem recidiva, é praticamente zero, desprezível. Por quê? É feito aos poucos e dá tempo dessa estrutura se acomodar na posição nova, sem que tenha algum tipo de recidiva. Entenderam? Então, aí a gente pensa numa ortopedia funcional, onde eu estou direcionando um crescimento, estou trabalhando com sensores neurais, estou reacomodando as posições das estruturas de toda essa maxila, e uma ortopedia mecânica. O que é uma ortopedia mecânica? A minha disjunção rápida da maxila, onde eu tenho um torno que eu vou ativando todo dia. Entenderam? Essa basicamente é a diferença das duas. O mesmo parafuso é tudo igual, só que eu não posso ficar com máquina McNamara 2 anos e meio cimentada na boca do meu paciente, porque ali não vai dar cárie, ali vai sumir o dente de tanta cárie. A doutora já não falou que teve um com 4 meses, 5 meses, que já teve mancha branca? Imagine 2 anos e meio. Não há cimento que resolva. Tá? Então, aí são dispositivos removíveis, onde o paciente usa o máximo de horas por dia. A cada mês, a gente faz uma ativação. Enfim, tem umas diferenças aí entre uma forma e outra. Não é o foco principal, mas se alguém quiser mais alguma informação, a gente fala depois. Tá? Então, vamos lá. Às vezes, isso, legal, deu certo. Agora eu preciso tirar o meu McNamara. Como é que eu tiro? Saca-bandas. Eu pego o meu saca-banda, eu não venho com ele totalmente aqui na frente e puxo tudo. Eu forço um pouquinho aqui na frente, forço um pouquinho lá atrás, do lado direito. Do lado esquerdo a mesma coisa. Forço um pouquinho na região de caninos e molarzinhos descidos, lá do primeiro molarzão. Eu vou aos poucos, pela vestibular, pela palatina, e eu vou sentindo, eu já aviso o meu paciente, vai fazendo uns crack, porque eu estou quebrando o cimento, a linha de união do cimento, do dente, cimento, acrílico. E às vezes, saem uns brindes. Eu gosto de chamar de brinde. A gente fala para a mãe, mãe, esse aí eu nem vou cobrar, esse aí foi brinde. Por quê? Quando eu cimentei esse dispositivo, há 4, 6 meses atrás, esse tecido ainda tinha mais inserção radicular, a própria força foi induzindo a uma absorção, a perda dessa raiz, e é normal. Então, mais um motivo pelo qual você deve ir removendo devagar, que vai sensibilizar um pouco. Tá? Se o paciente estiver com muita sensibilidade, vai fragmentando, vai cortando um pouquinho do acrílico, dá para remover. Tá? Então, o fato de sair um ou outro tecido não é algo ruim. Tenha certeza que se ele saiu é porque realmente precisava. Só confere se não houve nenhuma fratura radicular, se não ficou nenhum remanescente, porque senão isso pode incomodar. Tá? O organismo até às vezes elimina, mas fica sensível ali na região, pode espetar, machucar a língua. Ok?
Às vezes, acontece isso aqui, ó. Doutora, meu filho estava na praia, aí o aparelho dele caiu. Ah, caiu? Quando caiu? Não, foi dia 3 de janeiro. Pô, mãe, mas hoje é dia 20, não, hoje é 31. Por que você não me ligou antes? Por que você não veio? Doutor, eu estava na praia, né? Do dia 2 de janeiro até o dia 31, eu não estava em processo de ativação, ou mesmo o dispositivo estava travado. Será que de lá até agora, o aparelho sem ficar na boca, houve ou não houve alguma recidiva? Então, quando a criança chega no consultório, se você pegar o aparelho e tentar pôr de volta e cimentar, vai dar não. Ah, mas não, caiu ontem. Se você ainda está no processo de ativação, vai dar diferença. O que eu sempre faço? Encaixo de um lado e vejo como fica do outro. Fica totalmente fora. Aí agora eu encaixo só desse lado e vejo como fica do outro. Fica totalmente fora. Eu te pergunto, dentro desses 29 dias de recidiva, será que o primeiro molar permanente, o segundo molar descido, o primeiro molar descido, o canininho, recidivaram todos simetricamente, iguais, assim, como livro? Será que o primeiro molar não recidivou um pouco mais do que o canino ou o segundo molar? Então não tem como eu só desativar o parafuso e achar que ele vai encaixar. O que eu faço? Principalmente para os casos que passaram-se muitos dias. Eu sei que eu vou ter que voltar muito esse parafuso. Eu vou voltando 1/4 por vez e levo em boca, e vou checando, e vou gravando quantas voltas eu estou desativando. Então eu pego o aparelho, desse jeito não dá para pôr cimento, isso vai cair de novo. Desativo 1/4 de volta, ponho o aparelho em posição. Tá ruim. Desativo mais 1/4, então já desativei 2/4, eu vou gravando, ponho em posição. Tá ruim, tá totalmente fora. Desativo mais 1/4, checo, desativo, vou checando, vou desativando. Vai chegar um determinado momento onde o dispositivo, ele mais ou menos encaixa, ele não fica tão ruim, é aqui que eu vou parar. Porque se eu continuar desativando mais, talvez ele aí realmente que não encaixe mais. Você vai chegar num meio termo ali. E você anota quantas vezes você desativou. Ah, eu desativei 10/4 de volta. Cada volta são 4, você desativou 2,5 milímetros. Só dividir por 4. Tá, então vamos gravar isso aqui. Desativei, eu perdi, em média, 2,5 milímetros. Para eu poder lembrar quanto que a mãe vai ter que continuar ativando. Isso te ajuda, tá? Pelo menos para você ter um parâmetro. E agora eu vou pegar o dispositivo, ó, que eu fui desativando, fui desativando, e você vai observar que ele vai melhorando, ó. Não está mais tão fora. Esse canininho parece que está legal, mas o molarzinho descido está bem fora. Então não dá para eu achar que agora é só preencher de cimento. Não, mas o cimento toma conta de toda aquela folga ali, vai dar tudo certo. Não vai. E eu já fiz isso. Eu já estive no mesmo lugar que vocês, mas eu aprendi com os erros. O que eu tenho que fazer agora ali? Desgastar todo aquele acrílico e reembasar o acrílico no consultório. Então, eu paro aqui. Desativei lá 10/4 de volta. Vou ver, pego a minha fresa, essa é a medida, tiro o dispositivo, está lá com cimento. O que eu vou ter que fazer? Passar a fresa. No começo, eu gosto de ir com uma fresa mais larga, a famosa Maxi-Cut. Mas isso é pessoal de cada um, tá? Eu gosto de usar a Maxi-Cut para ela já arrancar um monte de cimento. Vai sobrar uns restinhos, bem nas impressões das cúspides. Aí eu pego a Mini-Cut e vou desgastando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você desgasta acrílico? Com a peça reta. Boa. Não, mas qual é o movimento da mão para você desgastar? Você já fez, eu acho que você já fez isso. Pelo menos quando você era aluno da graduação. Você vinha com a fresa no acrílico, até ela parar, né? Nossa, tá com pouco ar, tá fraco. Assim. Não, não tá com pouco ar, não. É, até travar. Quando você faz isso, você concorda que você está aquecendo o acrílico? Se você está aquecendo o acrílico, ele está fazendo o quê? Deformando. Talvez até deformando ao ponto de trincar. E ele pode quebrar. Então, como é que a gente desgasta? É assim, ó. Nhão, nhão, nhão. Você jamais
zera a velocidade da broca no acrílico, porque você vai aquecer o acrílico, além dele dilatar, ele pode estar dilatando de tal forma de criar microfraturas. E no dia a dia, na alimentação, porque isso vai ter sobrecarga, ele pode quebrar. Quebrar no meio do acrílico, e aí talvez não vai ter muito o que fazer, dependendo de como quebrar. Às vezes dá conserto, às vezes não. Tá? Então, para evitar tudo isso, literalmente você vai penteando com a fresa, devagar, vai desgastando, vai desgastando. Tirei bastante cimento. Agora, eu vou pegar lá a minha minicut, vou dando acabamento no pouco que ainda resta. Mas não tenha medo de abrir todo esse acrílico. Tira todo ele. E aí você observa. Se tiver na dúvida, checa em boca. Você vai ver que ele está bem frouxo, perfeito. O que eu vou fazer? Manipular acrílico, levar acrílico ali dentro e reembasar em boca. Não tenha medo, pode reembasar em boca. Vocês aprenderam a trabalhar com acrílico. O acrílico tem a fase fibrilar e depois fase borrachoide, e aí ele realmente começa a tomar presa e fica duro, né? Nessa fase fibrilar é o momento que eu posso levar em boca. Porque se eu levar antes disso, ele ainda vai estar muito líquido. Ele não vai adaptar no formato. Se ele tiver muito líquido, não tiver fibrilar, quando eu tiro, ele deforma. Os dois lados. Ah, eu tenho medo de reembasar os dois lados de uma vez. Boa pergunta, Rô. Pode fazer primeiro de um. É uma forma de tornar mais dinâmico, tá? Tenho mais segurança, vou fazer de um lado e depois do outro. Sempre faça dos dois, tá? Eu faço dos dois ao mesmo momento, junto, até para dar mais dinamismo e meu paciente não ficar tanto tempo na cadeira, tá? Então, o acrílico está na fase fibrilar, aquela mesma historinha. Pede para o paciente pensar num limãozinho azedo, alguma coisa bem ácida para encher a boca de saliva, leva o dispositivo. Quando você levar, gente, aperta bem com os dedos contra a superfície oclusal. E aí, olha o que acontece, ó. É para extravasar acrílico. Eu molho o meu dedo na saliva dele e vou adaptando esse acrílico de volta na mucosa, até eu fazer o formato de toda essa cervical. Depois nós vamos desgastar, já já a gente vai ver isso. Reembasei. O meu acrílico eu vou checando. Ele está ainda mole, tira um pouquinho. Aí pede para o paciente molhar com saliva. Ah, mas eu tenho medo, vai dar endo no dente dele. Vai dar endo se você deixar isso aqui e voltar para tirar amanhã. Quer dizer, você nem tira, porque o acrílico depois ele contrai, tá? Então aqui, ó, você vai pondo, tira um pouquinho, pede para molhar com saliva, leva em posição. Não tem muito mistério reembasar acrílico, não tenha medo. Só não deixe ele muito tempo em boca, tá? Até o acrílico começar a chegar numa fase mais borrachoide. E aí é que ele vai começar a aquecer. Então sempre tira um pouquinho. Está na dúvida? Joga um ar ou joga água. Mas nada melhor do que a própria saliva para isolar. Quer passar vaselina? Passa. Mas antes de passar na boca do paciente, passa na tua para você ver. Você já passou vaselina no seu dente? Rapaz, você escova, parece que aquele troço não saiu ainda. É pior que óleo. Não precisa, por quê? Na saliva tem mucina, e a mucina é um isolante. Então, é suficiente enquanto você está nesse tempo clínico. Quer usar vaselina? À vontade, pode usar. Melhor ainda, o risco disso travar é praticamente zero, desde que você esteja sempre checando, ok? Chegou na fase borrachoide, eu posso tirar. Mas ainda não está na hora de passar a fresa. Eu preciso da polimerização final desse acrílico, tá certo? Levo em boca, tiro, deixo esfriar, levo em boca, tiro. Está bem duro, está bem polimerizado o acrílico, agora eu posso pensar na minha fresa, ok? Aproveitando o gancho do que a doutora Rô perguntou, Rosana, né? É que eu sempre falo Rô, Rosana. Teve uma vez que eu reembasei lados separados, o que eu fiz? O lado direito já estava na fase borrachoide, ainda não estava duro para passar o acrílico, fui reembasar o outro. O lado esquerdo estava na fase borrachoide, para daí eu poder tirar de boca, o lado direito já estava polimerizado. E aí eu pude ir desgastando. Mas dá para fazer os dois juntos, como vocês preferirem, ok? Então agora eu vou dar acabamento. E quando eu tiro em boca, olha como fica todas as impressões.
É como se eu tivesse feito um novo dispositivo, tá? Isso aqui sim, eu vou tirar os excessos, vou desgastar, já já eu mostro. Quando eu levar em boca do meu paciente, sabe como é que isso aqui tá? Faz tec. O cimento é uma camada muito fina, quase nem vai cimento aí, ok? Então tá lá, vou dar o acabamento com a minha mini cut. Aqui eu já nem uso mais a maxi cut, vou só tirando os excessos nas bordas externas, depois polimento, como vocês preferirem, se com taça de borracha, feltro, pasta, mas é bom dar um polimento. E aí depois você leva em boca, vou preparar o meu cimento e vamos cimentar. Por que eu pus um acrílico branco? Para mostrar a diferença do quanto que eu acabei reembasando, tá? Normalmente eu uso um incolor, normalmente eu uso o transparente mesmo, tá? Eu pus um 60 aí só para poder chamar bem a atenção. Isso é um caso que está lá no Instagram, se alguém segue a gente, ou não, daqui a pouco eu passo o Instagram de novo, ok? Isso eu faço praticamente toda semana, não é porque a gente tem isso ou aquilo, os meus pacientes também soltam dispositivos, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Comer assim sopa e soltar não foi, né? Mordeu um pirulito, fez alguma coisa de errado aconteceu. E é difícil soltar, mas se soltar e não vier logo no consultório, você tem que desativar e reembasar. O paciente que descolou o dispositivo de manhã, ele vem no teu consultório no período da manhã, ainda assim cheque, mas provavelmente é só limpar o cimento, pôr um novo cimento e boa, dá para fazer, tá? Ou, se você não quiser reembasar no consultório, eu não tenho acrílico, manda para o seu ortotécnico. Mas tem que ser de hoje para hoje. Não dá para ele reembasar para você, você molda, né? Você precisa mandar um modelinho para ele, ou escaneia. Não dá para ele reembasar para você e você cimentar no dia seguinte. Tem que ser no mesmo dia, porque esse paciente está em processo de recidiva. Isso aqui ainda não está estável, ok? Senão esse dispositivo não vai entrar. Sabe aquela história assim, já acabou? Mentira, não acabou. É que agora eu vou falar de outra coisa. Só para dar uma quebrada no gelo. Não é o foco principal, mas eu gosto muito desse material aqui, ó. Porque vocês já trabalharam com resina flow, né? Ah, eu uso resina flow para fazer restauração rapidinho em criança. E essa também tem flúor na composição. Lembra que eu falei no começo que eu não atendo criança, não faço parte clínica nas crianças. Isso quem faz mais é a Paola. Mas eu uso essa resina flow. Sabe em que casos? Você já instalou uma plaquinha assim, expansora? Uma criança de 4 anos de idade perdeu um incisivo central. Quantos anos vai levar para o 1 e romper? Coisa pouca. O que vai acontecer com todos os outros dentes? Vão migrar para o espaço. Eu vou ter um problema muito maior. Ah, mas a mãe não quer gastar. Gasto? Isso sim vai evitar um baita gasto depois. Não vou entrar no assunto de como explicar, mas é por aí que a gente vai explicar o porquê que a mãe, entre aspas, vai ter que gastar com um dispositivo. Perdeu o dente. Vou deixar aquilo ali. Então a gente fez uma plaquinha expansora. Por que uma plaquinha expansora com um parafusinho no meio? Porque de hoje, 4 anos e meio, até os 6, 7 anos, quando esse incisivo vier rompendo, vai ou não vai ter crescimento? Então eu tenho que ter um torninho para ir acompanhando esse crescimento. E aqui eu vou fazendo aquelas ativações uma vez a cada mês, só para literalmente acompanhar um crescimento, tá? Só que, vocês já colocaram um grampo circunferencial na boca do paciente? Como é o equador protético de um dente descido? Ele é retentivo ou ele parece um trampolim? Ele é completamente expulsivo. Então isso aqui não vai parar na boca do meu paciente. Por mais que eu tenha todo um acrílico, fazendo uma cobertura oclusal nesse palato para dar vácuo, mas isso vai cair. Só de pressionar com a língua vai tensionar, isso vai cair. Então eu pego aquela minha resina flow e faço literalmente uma lombada na face vestibular do molarzinho do meu paciente. Dá para ver? Essa resina flow não libera flúor, porque aquilo ali é um foco de retenção de placa. Aquilo ali é algo ruim na boca do meu paciente. Mas para minimizar, vamos pelo menos pôr uma resina que libere flúor. Então assim eu evito, não estou dizendo que não vai ter, ele precisa higienizar da mesma forma. Mas ao mesmo passo que isso aumenta a retenção de placa, a propriedade dessa wave libera flúor para compensar esse problema. E eu tenho bastante tranquilidade para trabalhar. O que eu estou fazendo?
literalmente mudando o equador protético desse tecido, aumentando essa retenção. Meu paciente, ao colocar o dispositivo, ele não cai, porque eu literalmente criei um anteparo. O que eu faço? Eu dou um pinguinho de ácido, bem pouquinho. Só condiciono, lavo, seco. Gente, é esmalte. Pode ser, eu gosto de ver o esmalte branco. Não estou trabalhando em dentina, eu seco mesmo. Igual quando eu vou colar bracket, eu seco 100%. Passo o adesivo, um pinguinho, e levo o dispositivo em posição e faço a lombadinha, a oclusal do arco. Dá para ver essa lombadinha aqui? Ah, Daniel, por que você não fez no canino? Para esse paciente eu julguei que era suficiente. Mas eu posso fazer no canino? Claro que pode. Você quer dormir mais tranquilo, você vai ter mais segurança, se colocar no canino também, pode usar. Eu ponho só nos molares dos dois lados, é mais do que suficiente. Se você achar que ainda assim está soltando um pouquinho, põe no canino. Uma das formas de se trabalhar para aumentar a retenção dos grampos é não usar o grampo circunferencial. Tem um outro grampo chamado grampo de Adams. O grampo de Adams ele tem um pouquinho mais de retenção, porque ele invade um pouco das ameias mesial e distal dos molares. Mas esse é um outro assunto. Tá? Não vou aqui entrar no tema de dispositivos. E vai que o seu ortotécnico te mandou um dispositivo com grampo circunferencial. Você vai ficar com a mãe falando, ô doutor, esse dispositivo não está bom. Então, faz isso, te ajuda. Tá? E tem uma série de infinidades de utilidades das resinas Flow. O que é isso? Quem é orto aí? Quem é orto? Arro? Mais alguém é orto? O que é isso aí? É uma alça em U. Esses fios assim que ficam próximos de fundo de vestíbulo não machuca nada, né? E isso que eu tomo o maior cuidado para não pressionar a bochecha, nem gengiva, nem nada. Mas machuca. Vocês dormem assim de barriga para cima ou com a mãozinha de lado? Assim? Então o que eu estou fazendo? Colocando a resininha Flow para aumentar, como se fosse a espessura do meu fio. Ah, eu posso usar aqueles protetores de fio? Claro que pode. Mas aquilo muda de cor, fica nojento. Põe um dispositivo como esse. Muito dinâmico, você passa a resininha, polimeriza, passa mais um pouco. Eu gosto de trabalhar, tá? Mas não é o foco principal, só para mostrar a aplicação, mais uma utilidade. Ah, daí nesse caso eu posso usar outra resina Flow? Claro, aqui você não precisa da propriedade do flúor, mas o custo e o preço é praticamente desprezível. É a resina que eu mais uso, é a que eu tenho, é ela mesmo que eu uso, tá? Agora, quando é em superfície de esmalte, recomendo a Wave, pelas propriedades da liberação de flúor, ok? Tá? Aqui, ó, uma alça de verticalização, cabeça de mini implante, ganchos. Às vezes os pacientes reclamam que os ganchos machucam. Põe um pouquinho mais de resininha Flow para aumentar a área dele. Isso faz com que fique mais confortável, tá? Alguém aí já usou o aparelho antes? É bem fácil, né? Machuca nada. Pô, se coloque no lugar do camarada ali, né? Vai por mim, é bem fácil ser dentista, é difícil sentar naquela cadeira lá, né? Tá? Então eu gosto de ter bastante cuidado, eu tenho bastante zelo. Ah, esqueci de mostrar isso aqui, ó. A turma gosta de usar mini implante, né? Eu fiz uma ponte de resina para ancoragem. Eu prendi o meu mini implante com amarrilho no gancho, mas o amarrilho não vai sustentar. Aí eu passo resina Flow e polimerizo. Passo resina Flow e polimerizo. Agora virou uma haste dura, rígida. Funciona como um cursor, um jig. E é muito mais dinâmico. E olha que eu faço cursor pra caramba, né? Sou o cara do Dobras, né? Meu nome é Dobras, né? Tá? Mas isso é dinamismo no teu consultório. Não tem melhor ou pior, ok? Turma, sei que era um momento meio breve, rápido, né? Mas agora é verdade. Agora não tem mais nada depois. Agora acabou. Tá?